Fala galerinha, vamos dar continuidade à explicação do nosso assunto, que é sintaxe de concordância verbal, né? Vamos falar hoje dessas expressões um e outro, nenhum nem outro. O que acontece, professora, quando eu me deparar no meu sujeito com expressões como essa, um e outro, nenhum nem outro? Se aparecer, galerinha, dentro do seu sujeito, expressões como essa, um e outro, nenhum nem outro, você tem a opção de colocar o verbo ou no singular ou no plural. Na verdade, a tendência é colocar o verbo no singular, mas você pode também colocá-lo no plural. Vamos aos exemplos? Você tem aqui, um e outro jogador venceu ou venceram um concurso. Qual seria o sujeito? Um e outro jogador, correto? Eu observei que dentro desse meu sujeito, eu tenho a expressão um e outro. Então, eu posso colocar o verbo tanto no singular, venceu, como no plural, venceram. Nenhum nem outro aluno aceitou ou aceitaram a proposta. Meu sujeito, nenhum nem outro aluno. E dentro desse meu sujeito apareceu a expressão nenhum nem outro. Então eu posso colocar o verbo no singular ou na terceira pessoa do plural. Aceitou ou aceitaram. Vamos agora ao verbo ser, galera. Esse verbo ser, ele apresenta vários exemplos de sub-regras dentro, né, da regra geral, tá? E é isso que a gente vai ver agora. A concordância do verbo ser, ela pode ser feita tanto com o sujeito quanto com o predicativo do sujeito. Aí você me perguntaria, professora, eu nem me lembro mais o que é predicativo do sujeito. Gente, predicativo do sujeito é o termo da oração que caracteriza o sujeito, tá? Então, predicativo, não está dizendo, predicativo do sujeito, ele vai caracterizar quem? O sujeito. E esse predicativo do sujeito, galerinha, aparece sempre no predicado nominal acompanhado de um verbo de ligação. Então, antes da gente continuar aqui com as regras do verbo ser, tá? Para você relembrar aqui, olha, a questão do verbo de ligação, do predicativo do sujeito. Então, eu tenho aqui esta frase: o homem parecia nervoso. Quem parecia nervoso? O homem. Então, o homem é o sujeito. Isso aqui, parecia nervoso, é o predicado, tá? Dentro do meu predicado, eu tenho uma palavra aqui, nervoso. Esse nervoso está caracterizando o sujeito homem. Então eu digo que nervoso seria o que? O predicativo do sujeito. Então lembrando que o predicativo do sujeito, ele dá uma característica para o sujeito, no caso aqui o homem. E lembra que eu falei para vocês, né, que o predicativo do sujeito, ele vem acompanhado sempre de um verbo de ligação, né? São vários verbos de ligação: ser, estar, parecer, continuar, virar. Então são vários verbos de ligação. E o verbo de ligação, tanto o verbo de ligação quanto o predicativo do sujeito, eles vão aparecer sempre no predicado nominal. Tá ok? Então, o predicativo do sujeito é essa palavra que vai caracterizar o sujeito. Aqui, as meninas estão muito tristes. Quem é que está triste? As meninas. Então, as meninas é o sujeito. O que está caracterizando essas meninas? Tristes, né? Então, triste seria o que? O predicativo do sujeito, ó, as meninas, tá? Então, galerinha, além do predicativo, eu tenho o que? O verbo de ligação, tá? Então, só para lembrar o que era o predicativo do sujeito. Vamos voltar lá para a nossa regrinha do verbo ser, tá ok? Então, o verbo ser, ele pode concordar, tá? Tanto com o sujeito ou com o predicativo do sujeito. Lembrando que o verbo ser é um verbo de ligação, tá, galera? É um verbo de ligação. Então, vamos aqui. Sujeito sendo um pronome, um nome próprio personativo. O que é o nome próprio personativo? É nome de pessoa, tá? Então, nome próprio personativo, nome de pessoa. Então, se o meu sujeito for um nome de pessoa ou um pronome pessoal do caso reto, lembrando, quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, tá? Então, o que acontece aqui, galera? Se o meu
sujeito for um nome de pessoa ou for um pronome pessoal do caso reto, neste caso o verbo ser concordará com o sujeito. Concordará com o sujeito, correto? Porque na outra regra a gente vai ver que ele pode concordar com o sujeito ou com o predicativo. Então, nesse caso, quando eu tiver no sujeito, o sujeito for um nome de pessoa ou um pronome pessoal do caso reto, o verbo vai concordar com o sujeito e não com o predicativo. Vamos aos exemplos. Frederico é as alegrias do pai. Quem é o sujeito? Frederico, tá? Então, Frederico, sujeito, predicativo, as alegrias, tá? Então, olha o verbo ser aqui na terceira pessoa do singular. Eu sou, tu és, ele ou ela é. Então, o é aqui é o verbo ser na terceira pessoa do singular. Então, como o meu sujeito, galera, é um nome de pessoa, então a concordância do verbo ser será feita com o sujeito e não com o predicativo. Então, por isso que ficou Frederico é. O segundo exemplo, tu serás o escolhido, né? Quem será o escolhido? Tu, tá? Então, eu tenho aqui o verbo ser na segunda pessoa do singular, correto? E aqui o predicativo do sujeito, o escolhido, que é essa característica do sujeito. Então, galerinha, aqui, como o meu sujeito é um pronome pessoal do caso reto, tu, no caso aqui, tá? Então, o verbo ser concorda com o sujeito e não com o predicativo. Vamos em frente aqui, galerinha. Agora, quando o sujeito for um nome próprio não personativo, ou seja, né, quando o meu sujeito for um nome próprio, mas que não seja nome de pessoa, ou for um substantivo comum, o que acontece com a minha concordância do verbo ser? Ou você pode concordar com o próprio sujeito ou com o predicativo, fica a seu critério. Tá bom, galerinha? Aqui vai depender do elemento que você quer dar ênfase, correto? Se você quer dar ênfase ao sujeito, aí você concorda com o sujeito. Se você quer dar ênfase ao predicativo, você concorda com o predicativo. Então, vamos aos exemplos aqui, ó. Os Miseráveis são ou é uma obra de Victor Hugo. Então, quem é o sujeito? Os Miseráveis, tá? E aqui eu tenho o predicativo do sujeito, uma obra. Então, ou você concorda com o sujeito, por isso que está os Miseráveis são, tá ok? Ou você concorda com o predicativo, os Miseráveis é uma obra de Victor Hugo. Ok, galera? Aqui, a vida é ou a vida são sonhos. No meu sujeito aqui, eu tenho nome, né, um substantivo comum. Aqui nesse primeiro eu tenho nome próprio, mas que não é nome de pessoa, né? Se fosse nome de pessoa, a concordância seria feita com o próprio sujeito, tá? Aqui eu tenho um sujeito que é um substantivo comum, vida, tá? E tenho o predicativo do sujeito, sonhos. Eu tenho a opção de fazer a concordância ou com o próprio sujeito ou com o predicativo. A vida é sonhos ou a vida são sonhos. Correto, galerinha? Tá? Então, você tem essas opções de concordância. Agora, quando o sujeito for um desses pronomes aqui, ó, tudo, né, que é o pronome definido, e pronomes demonstrativos, isto, isso, aquilo, aí a concordância do verbo ser será com o predicativo, tá? O predicativo do sujeito, tá? Vamos lá, isso são questões difíceis. Então tá aqui o meu sujeito sendo um daqueles pronomes, no caso o pronome demonstrativo, isso, e tenho o predicativo do sujeito, questões difíceis. Eu vou concordar com o sujeito? Não, eu vou concordar com o predicativo. Então, isso são questões, tá? Lembra que questões está no plural, então, verbo no plural. Tudo eram flores naquela casa. Sujeito, tudo. No caso aqui é um daqueles pronomes, né? Pronome definido, tudo. E tem o predicativo do sujeito, flores. Então, neste caso, o verbo ser, na terceira pessoa do plural,
tá? Concorda com o predicativo. Eram flores. Aquilo é ilusão. Aquilo é o sujeito, tá? Um pronome demonstrativo aquilo. E eu tenho o predicativo do sujeito ilusão. Então a concordância é feita com este predicativo. É ilusão. Isto são banalidades. Outro pronome demonstrativo sendo o sujeito, né? E o predicativo do sujeito, banalidades. Então o verbo ser, na terceira pessoa do plural, concordou com este predicativo. São banalidades. Belezinha, galera? Bom, ainda regra sobre o verbo ser, né? Quando o verbo ser indicar hora e distância, ele concordará também com o predicativo. Neste caso, o verbo ser é um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal, galera? É o verbo que não apresenta sujeito, tá? Não apresenta sujeito. Então, quando na sua frase você se deparar com este verbo ser, indicando hora, indicando distância, a concordância é feita com o predicativo. Foram 3 horas de caminhada, tá? Então é claro que você vai concordar com o numeral do predicativo. Se o numeral está no singular, verbo ser no singular, tá? Se o numeral está no singular, né? Verbo no singular. Então olha aí, foram 3 horas de caminhada. Então aqui eu tenho o verbo ser, indicando o que? Hora, né? Ok? E tenho o predicativo, 3 horas. Então percebam que a concordância foi feita com o predicativo, tá? No caso, foram 3 horas. E lembra aqui que eu tenho um numeral plural, né? Além do que a palavra horas também está no plural. Então foram 3 horas. É 0 hora e ananindeua. Novamente o verbo ser indicando hora, tá? Então aqui o predicativo 0 hora. 0 é um numeral singular. A palavra hora também está no singular. Então não tenho por que dizer são 0 hora em ananindeua. É 0 hora, tá ok? Daqui ao armazém é 1 quilômetro, mas até a fazenda são 15. Então novamente aqui o verbo ser. Só que aqui ele está indicando o que? Distância. Tá? Então a concordância deste verbo ser é feita com o predicativo, tá? Lembra, predicativo se tiver no singular, verbo no singular, se tiver no plural, verbo no plural. Então aqui, ó, daqui ao armazém é 1 quilômetro, tá aqui o predicativo 1 quilômetro. Além do que 1 é um numeral singular, quilômetro também está no singular, então verbo no singular. Mas até a fazenda são 15. Então tá aqui o 15, que é o predicativo, tá? E é o numeral plural. Então por isso que o verbo ficou no plural, tá, galerinha? Agora, quando esse verbo ser indicar datas, tá? Ele vai concordar com a palavra dia ou dias, né? Essa palavra ela pode estar expressa na frase, pode aparecer escrita na frase, ou ela pode aparecer subentendida, oculta, implícita. Olha os exemplos aqui. É 19 de abril. São 19 de abril. Professora, eu posso dizer é 19 de abril? São 19 de abril? Com certeza. Mas por quê? Quando eu digo é 19 de abril, eu estou concordando com a palavra dia, que está implícita, ela não aparece. Aqui, ó, é dia 19 de abril. Essa palavra poderia estar expressa aí, escrita, é dia, com certeza, mas se ela não aparecer, você já sabe que ela está implícita, ela está oculta. Então, é dia 19 de abril. Eu posso falar são 19 de abril, parece estranho, né? São 19 de abril, ok? Mas é porque esse são, o verbo ser na terceira pessoa do plural, está concordando com a palavra dias. São 19 dias de abril. Ok? Amanhã será 20 de abril. Amanhã serão 20 de abril. Então eu posso dizer aqui, amanhã será dia 20 de abril ou amanhã serão 20 dias de abril.
Ok, galera? Compreenderam? Então, quando o verbo ser indicar datas, ele pode concordar, né, com a palavra dia no singular ou com a palavra dias, que pode aparecer escrita, expressa na frase, ou pode aparecer de forma subentendida. Ok, vamos ao nosso próximo slide. Quando o sujeito for composto por verbos no infinitivo, lembrando, verbos no infinitivo são os verbos que têm a terminação AR, que são os verbos de primeira conjugação: cantar, pular, andar, mamar, falar. Verbos terminados em ER, que é o verbo de segunda conjugação: ter, ser, ver, correr, colher. Verbos terminados em IR, que são os verbos de terceira conjugação: ir, partir, sorrir, vir. Tá? Então, quando o sujeito for composto por verbos no infinitivo, o verbo ser, ele concordará com o predicativo. Exemplos: malhar e correr é seu passatempo predileto. O meu sujeito malhar e correr. E eu observo que o meu sujeito é formado por verbos no infinitivo. Malhar é um verbo de primeira conjugação com a terminação AR, e correr é um verbo de segunda conjugação, terminação ER. Então, se no meu sujeito eu tiver verbos no infinitivo, a concordância do verbo ser, já que nós estamos falando do verbo ser, não é feita com o sujeito, é feita com o predicativo. Neste caso aqui, o predicativo é passatempo, tá? Então, malhar e correr é seu passatempo e não são seu passatempo, tá? Porque a concordância está sendo feita com o predicativo. Trabalhar e estudar são seus ideais. Novamente, o sujeito, eu tenho dois verbos no infinitivo: trabalhar e estudar, que são verbos de primeira conjugação, terminação AR. E tenho aqui o predicativo ideais. Correto, galera? Então, a concordância do verbo ser não é feita com o sujeito, é feita com o predicativo. No caso aqui, ideais. Ideais está no plural, então verbo no plural. Tá? Então, vocês precisam ficar atentos para essas regrinhas, tá? Revisem a apostila de vocês, revejam o vídeo para que vocês possam apreender mais essas regrinhas, tá ok? Vamos agora, gente, para os verbos impessoais. Lembrando que verbos impessoais são aqueles verbos que não apresentam sujeito. E tem dois verbinhos aqui que vocês precisam ter bastante atenção a usá-los, galera, tá? Esses dois verbos são o haver e o fazer. Aí nós vamos ver quando eles são verbos impessoais. Ou seja, quando eles não apresentam sujeito, o que é que acontece? Tá? Então, vamos primeiro falar do verbo haver. Quando o verbo haver, professora Conceição, quando ele é impessoal? Quando ele puder ser substituído por outro verbo. Que outro verbo é esse? O verbo existir. Ou quando ele indicar um tempo decorrido. Tempo decorrido é o tempo que já passou, que já transcorreu. Tá? Então, quando o verbo haver, tá, ele puder ser substituído pelo verbo existir, ou quando ele indicar tempo que já foi, galera, a obrigação dos senhores é colocar este verbo haver na terceira pessoa do singular. A tendência é você querer, por força, jogar o verbo para o plural. Mas não, galera. Ele fica no singular, mais especificamente na terceira pessoa do singular. Então, olha os exemplos aqui. Na sala havia 10 lugares vazios. Eu não posso substituir pelo verbo existir aqui. Na sala existiam 10 lugares vazios. Por que eu falei que a tendência é jogar o verbo para o plural? Porque você vai ver logo a palavra que vem após, né, completando o sentido do verbo, 10 e lugares. Olha, 10 e lugares está no plural. Então, a tendência é jogar o verbo para o plural, mas isso não pode acontecer. Na sala haviam 10 lugares. Por que que não pode acontecer? Façam sempre essa troca.
Se eu puder substituir o verbo haver pelo verbo existir, ele fica na terceira pessoa do singular. Havia, 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 tá? Houve muitos alunos descontentes com a nota. Ó, houve muitos alunos descontentes com a nota. Tá? O verbo haver aqui pode ser substituído pelo verbo existir. Eu posso dizer: existiram muitos alunos descontentes com a nota. Tá? Não faça a besteira de colocar o verbo no plural. Houveram muitos alunos descontentes com a nota. Tá? É claro que se você desconhece a regra, você com certeza vai jogar o verbo para o plural, né? Mas não, vocês agora já estão sabedores, já são conhecedores dessa regra, né? O verbo haver é impessoal, ou seja, ele não apresenta sujeito quando ele puder ser substituído por outro verbo, que é o verbo existir, ou quando ele indicar tempo que já transcorreu. Neste caso, ele fica na terceira pessoa do singular. Vamos em frente, ó. Há 3 semanas que não chove. Aqui o verbo haver, ele não tá, eu não posso substituir pelo verbo existir. Ele está indicando o tempo que já transcorreu. Se está indicando o tempo que já transcorreu, então ele fica também na terceira pessoa do singular. Há 3 semanas que não chove. Ele tinha deixado a cidade havia vários anos. Aqui o verbo haver também está indicando um tempo que já transcorreu, um tempo que já passou, um tempo que já decorreu. Então, terceira do singular, mesmo anos estando no plural, né? Nada de haviam vários anos, havia. Coloque isso na mente de vocês, tá? Terceira pessoa do singular. Vamos agora aqui há uma observação, tá? Quando eu falo de locução verbal, e dentro dessa locução é aparecer o verbo haver. Então, em locuções verbais, o que é locuções verbais, galera? Quando eu tenho 2 verbos, né? Geralmente são 2, mas pode aparecer 3. Mas vamos falar de 2 verbos aqui, tá? Onde eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal. Então, quando eu me deparar com locuções verbais, onde um dos verbos for o verbo haver, tá? O que acontece com esse verbo haver? Ele vai transmitir a impessoalidade dele, ele já não é um verbo impessoal, então ele vai transmitir essa impessoalidade dele para o verbo do lado, ou seja, para o verbo auxiliar, que também vai ficar no singular, tá? Então aqui, ó, não pode haver erros nesse trabalho. Olha a locução verbal aqui, pode haver. Locução verbal, porque eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo principal é o verbo haver. Como o verbo haver, neste caso, ele é impessoal, o que acontece? Ele vai transmitir, ele vai infectar o verbo do lado, tá? Que vai ficar também no singular. Então, por isso que ficou pode e não podem. Não podem haver erros. Não pode haver erros. Ele transmitiu a impessoalidade dele para o verbo do lado, para o verbo auxiliar. Podia haver sorteios durante o show. Novamente aqui uma locução verbal, onde dentro dessa locução verbal aparece o verbo haver. Então, o que acontece com o verbo do lado? Fica também no singular. Podia haver sorteios e não podiam haver sorteios. Então não é difícil, basta você ter atenção para essas regrinhas aí. E galera, esses verbos aí, o haver e fazer, como eles gostam de cair em provas de concurso, tá? Então fiquem atentos, por favor. Quando o verbo haver não for impessoal, ou seja, quando ele apresentar um sujeito, ele vai concordar normalmente com esse sujeito. Então, quer dizer que o verbo haver, nem toda vez ele é impessoal, ou seja, nem toda vez ele não vai aparecer com sujeito. Ele pode aparecer numa frase em que haja um sujeito, tá? Então, se ele aparecer numa frase em que há um sujeito, esse verbo haver vai concordar normalmente com o sujeito. Tá? Se o sujeito está no plural, verbo no plural. Se o sujeito está no singular, verbo no singular. Eles se haverão comigo hoje. Quem é que se haverá comigo hoje? Eles.
Eles é o sujeito, e o sujeito não está no plural, então você jogou o verbo para o plural. Eles se haverão, tá ok? Porque neste caso eu usei o verbo haver, mas apresenta plural aqui. O sujeito, tá? Apresenta, desculpem, mas o verbo haver dentro dessa frase apresenta sujeito. Então, nesse caso, ele vai concordar com o sujeito. Todos os jovens haviam voltado para casa. Quem é que havia voltado para casa? Todos os jovens, que é o sujeito, né? Sujeito no plural, verbo no plural. Todos os jovens haviam. A menina havia falado mal de todos. Quem havia falado mal de todos? A menina. A menina é o sujeito. Tá? A menina não está no singular, então verbo no singular. A menina havia. Tá bom, galerinha? Vamos em frente com o verbo existir, né? Lembra que nós falamos do verbo existir? O verbo existir, ele concorda normalmente com o seu sujeito, tá? Eu falei lá de verbo haver, quando ele é impessoal, né? Ele fica na terceira pessoa do singular, tá? E lembra que eu falei para vocês? Quando o verbo haver é impessoal, quando ele puder ser substituído por esse verbo aqui, né? Pelo existir, ou quando ele indicar tempo que já passou, tempo transcorrido. Tá? Então, o verbo existir, ele fica na terceira pessoa do singular. O verbo haver, desculpa, fica na terceira pessoa do singular. Mas o verbo existir, galera, não tem nada a ver com o verbo haver, tá? Aqui o verbo existir, ele concorda normalmente com o seu sujeito. Exemplos: existem casos mal resolvidos. Sujeito, casos mal resolvidos. Sujeito não está no plural, então o verbo existir no plural. Olha, existem casos mal resolvidos. Tá? Aqui eu tenho uma locução verbal, mas o verbo aqui não é o verbo haver, é o verbo existir. Tá? Então concorda normalmente também, olha. Ainda devem existir pessoas insatisfeitas. Então aqui sujeito, pessoas insatisfeitas. Não está no plural aqui, tá? Então se está no plural, o verbo que está do lado do verbo existir, ele fica também no plural. Tá? Mas vamos imaginar que em vez desse verbo existir fosse o verbo haver. Lá vem o verbo haver, né? O que foi que eu falei para vocês? Se fosse o verbo haver, o verbo do lado ficaria no singular. Então vamos substituir aqui haver. Como é que ficaria? Ainda deve haver pessoas insatisfeitas com você. Mas como é o verbo existir, tá? E o sujeito tá no plural, então o verbo do lado fica no plural. Tá ok? Vamos ver agora o outro verbo impessoal, que é o verbo fazer. Quando o verbo fazer, ele fica na terceira pessoa do singular também, que nem o verbo haver. Quando ele indicar tempo que já passou, quando ele indicar tempo transcorrido ou tempo que ainda vai transcorrer. Tá? E o outro caso também que ele fica no singular é quando ele indicar fenômeno da natureza, tá? Então neste caso ele fica na terceira pessoa do singular. Exemplo: faz meses que não o vejo. Nada de fazem meses. Cuidado, cuidado, pelo amor de Deus, galera, que nem o verbo haver, tá? Então, o verbo fazer está indicando um tempo que já passou, um tempo transcorrido. Se ele está indicando o tempo transcorrido, ele fica na terceira pessoa do singular. Faz meses e não fazem meses. Dia 30 fará 4 anos que ele sumiu. Então, o verbo fazer aqui está indicando um tempo que ainda vai transcorrer, tá? Então, neste caso aqui, galera, tá? Ele também fica na terceira pessoa do singular. Mesmo 4 sendo numeral plural e anos também está no plural. Mas se o verbo fazer indicar tempo que já passou ou tempo que ainda irá passar, ele fica na terceira pessoa do singular. Aqui, faz dias quentes em Belém. Aqui o verbo haver não está indicando o tempo que já passou ou o tempo que ainda vai transcorrer. Ele está indicando o fenômeno da natureza, né? No caso aqui, dias quentes. Neste caso, também fica na terceira pessoa do singular.
ok? Vamos às observações. Locuções verbais em que o verbo fazer aparece, né? Ele também é que nem o verbo haver, tá? Ele também vai transmitir a impessoalidade dele para o verbo auxiliar, para o verbo do lado. Lembra que há pouco eu mostrei para vocês quando eu tenho locução verbal com o verbo fazer, né? Se fosse aqui o verbo fazer, o verbo do lado também ficaria, o verbo haver, né? O verbo do lado também ficaria no singular. O verbo fazer é a mesma coisa, galera. Se eu tiver uma locução verbal onde o verbo principal for o verbo fazer, ele também vai transmitir a impessoalidade, ou seja, ele vai contaminar o verbo do lado para ele ficar também no singular. Amanhã vai fazer 8 anos que moro aqui. Vai fazer, tá? Mesmo que anos esteja no plural e 8 também seja numeral plural, mas o verbo do lado, o verbo auxiliar, fica no singular, tá? Porque o verbo principal é o verbo fazer, tá? Então, verbo haver e verbo fazer transmitem a impessoalidade para o verbo auxiliar, que fica no singular. Quantos anos pode fazer que eles mudaram? Novamente uma locução verbal onde o verbo principal é o verbo fazer. Então eu transmito essa impessoalidade para o verbo auxiliar. Pode. Quantos anos pode fazer e não podem fazer que eles mudaram. Agora, no sentido de fazer alguma coisa, executar algo, aí o verbo fazer ele concorda normalmente com o sujeito. Lembram dessas exceções? Eu falei há pouco do verbo haver também, né? Quando o verbo haver apresentar sujeito, ele vai concordar normalmente com esse sujeito. E o verbo fazer a mesma coisa, né? O verbo fazer no sentido de executar algo, fazer alguma coisa, ele concorda com o sujeito. Sujeito no plural, verbo fazer no plural. Sujeito no singular, verbo fazer no singular. As crianças faziam algazarra no pátio. Quem é que fazia algazarra no pátio? As crianças. As crianças é o sujeito que está no plural, então o verbo fazer ficou no plural. Faziam, né, concordando com esse sujeito. Ele fará a prova amanhã. Quem fará a prova amanhã? Ele é o sujeito. Então o verbo fazer e concorda com este sujeito que está no singular. Se fosse eles farão a prova amanhã, né? Os professores ainda farão muito por nós, tá? Quem ainda vai fazer muito por nós? Os professores. Então os professores é o sujeito. Sujeito plural, verbo fazer no plural, concordando com esse sujeito. Então aqui, galera, o verbo fazer está indicando a execução de algo, tá? De fazer algo. Então neste caso ele concorda com o sujeito. E vamos à nossa última regra de concordância verbal. Quando eu me deparar com verbos como dar, bater, soar, no sentido de horas, tá, galera? Esses 3 verbos aí no sentido de horas, ou seja, indicando horas. Aí, no caso, o sujeito desses verbos é o número que indica as horas, né? Então, a concordância será feita com esse numeral, tá? Então, olha exemplos. Deu 1h da madrugada. Então, o sujeito aqui, 1 hora, tá? Então, a concordância será feita com um numeral, né? Que acompanha o sujeito, tá? Então, se o numeral está no singular, o verbo no singular. Se o numeral é plural, o verbo no plural. Então, batiam 7 horas quando o encontrei. Ó, sujeito 7 horas. E 7 é um numeral plural, então verbo no plural. Batiam 7 horas. Soaram 12 horas quando partiram. Sujeito 12 horas. 12 numeral plural, então soaram no plural. Então, toda vez que eu me deparar com esses verbos dar, bater, soar na indicação de horas, a concordância deles será com o numeral que indica as horas. Ok, galerinha? Então, nós terminamos por aqui, tá? E nos encontramos na nossa próxima aula. Beijos!